E aí, pessoal, tudo bem? Agora que a gente já sabe os conceitos de derivada e, na verdade, tem uma noção geométrica do que é a derivada, né? E temos a definição da derivada também, eu queria começar a apresentar alguns exemplos. O primeiro exemplo que eu quero dar é o seguinte: eu tenho a minha função f de x como 1 sobre x. E eu quero encontrar a derivada, né, a derivada dela no ponto x0. Bom, então vamos tentar entender como que a gente pode resolver esse problema, né? Bom, a princípio, lembrando da fórmula da derivada, qual que é a fórmula da derivada? É a derivada de x f' de x0 igual a f de x0 mais um deslocamento. Espera aí. É o limite disso, né? Limite quando o Δx vai para zero. Menos f de x0. Isso dividido por Δx. Essa é a nossa fórmula de derivada. Então, quem que é o nosso f de x0 mais Δx nessa situação? Nessa situação, a gente vai tentar encontrar, né, o ΔF por Δx. Isso é 1 sobre... Eu vou colocar esse 1 sobre x0 aqui em evidência. Isso multiplicando 1 sobre x0 mais delta de x0, então Δx, menos f de x0, né? F de x0 é 1 sobre x0. Ok? Bom, isso aqui é igual ao quê? Aqui a gente pode colocar tudo num fator comum, então eu vou repetir o começo, né? 1 sobre Δx, isso vezes x0 menos x0 menos Δx dividido por x0 vezes x0 mais Δx. Bom, agora a gente pode facilmente ver que essas duas coisas vão cortar, né? Porque são iguais. E a gente vai ter só esse Δx aqui em cima. Tem, na verdade, esse menos Δx aqui em cima. Então, o que me sobra? Isso me sobra menos Δx. E aí dividido por Δx vezes x0 vezes x0 mais Δx. Ok?
Aqui a gente vai cortar aqui, né? Dá para dividir. Aqui nos sobra 1, menos 1, né? Menos 1 sobre x0 vezes x0 mais ΔX. E agora eu quero saber no limite de ΔX indo para zero, né? Que é quando esse valor é tão perto de zero que a gente pode aproximar ele a quão perto a gente queira de zero. Então, a gente vai ter menos 1 sobre x0 ao quadrado. Porque isso aqui, né, eu posso dizer que é zero por causa desse limite. Então esse aqui é o nosso primeiro problema, né? Essa aqui é a derivada de x no ponto x0, da f de x no ponto x0. Agora eu vou querer ir num exemplo um pouco mais difícil. Qual vai ser o meu problema um pouco mais difícil? Eu quero encontrar a área do triângulo formado pelos eixos x e y e a reta tangente do gráfico y igual a 1 sobre x. Tá? Isso no ponto x0. Beleza. Bom, então, o primeiro passo é tentar esboçar o problema, né? Então eu vou fazer aqui o gráfico de 1 sobre x. Eu vou pegar a parte positiva, tá? O lado negativo é análogo. Então eu vou fazer para o lado positivo. Então a gente tem aqui 1 sobre x. Talvez tenha ficado inclinado demais, né? Assim tá melhor. E eu tenho uma reta tangente que, sei lá, vai passar por aqui. Na verdade, essa barriguinha que tá fazendo aqui tá muito boa, né? Tá. Agora, sei lá, a reta passa aqui. Ups. Isso aqui é a minha reta tangente, que é uma reta por definição. E ele passa pelo ponto x da cor.
ela passa pelo ponto x0. E eu quero saber a área desse triângulo. Beleza. Primeiro, a gente precisa conhecer essa reta tangente. Qual que é a equação da reta tangente? Bom, a gente viu que a equação da reta tangente é y menos y0 igual a um coeficiente angular vezes x menos x0. E quem que é o m? O m, no nosso caso, agora que a gente já sabe o que é derivada, o nosso m é o f' de x0, a derivada nesse ponto. E aqui a gente acabou de fazer, né, a derivada dessa função. Essa função é f de x igual a 1 sobre x. Então a derivada disso aqui a gente já conhece. Então, vamos substituir, né, porque a gente já conhece. Agora, o que a gente precisa conhecer? A gente precisa conhecer aonde essa reta toca aqui, né? Que eu sei que é f de x0, e aonde essa reta toca aqui. Aqui eu preciso conhecer e aqui eu preciso conhecer para saber a largura da base do triângulo e a altura do triângulo. Eu preciso ter essas duas situações. Então, eu vou tentar encontrar isso aqui. Como é que eu vou fazer? Essa situação é a situação quando o nosso y é igual a zero, né? Quando o nosso y é igual a zero, então, qual é a equação que eu tenho? Menos y0. E quem é menos y0? Menos y0 é menos f de x0, ou seja, menos 1 sobre x0. Né? Substituir aqui, né? Isso aqui é y. Aqui é y, 1 sobre x0. Isso aqui é igual a 1 sobre, não, menos 1, né? x0 ao quadrado vezes x menos x0. Bom, eu posso sumir com esse menos aqui e com esse menos aqui. Posso sumir com esse x0 e com esse quadrado aqui. E aí a gente vai ter que x menos x0 dividido por x0 é igual a 1. Daqui, x menos x0 é igual a x0. Então, x é igual a 2x0. Ok? A gente já sabe que esse ponto é 2x0. Obviamente, meu desenho está fora de escala. Né? Se tivesse na escala correta, isso aqui deveria estar no meio, né, do caminho disso aqui. Ok, a gente descobriu que isso aqui é 2x0. Agora, quem que a gente precisa descobrir? A gente precisa descobrir quanto que é essa situação, né, para y. Só que o que eu posso admitir? Que por simetria, o valor de y ali no ponto, por simetria, quando para x igual a zero, o y é 2y0.
Aí você pode perguntar como assim por simetria? Bom, vamos tentar lembrar da nossa situação de, da reflexão no eixo em relação à reta, né? A reflexão aqui. Como é que eu resolveria como é que eu resolvo esse problema de reflexão? Bom, para resolver esse problema de reflexão, se eu tenho um ponto xy, para eu poder refletir ele, é só eu trocar as coordenadas dele. Então, para um dado ponto, para uma dada equação y é igual a 1 sobre x, isso aqui ia dizer que xy é igual a 1 e que x é igual a 1 sobre y. Que no fim das contas é a mesma equação, né? A mesma função, o mesmo tratamento. Só muda as variáveis. Então, eu estou refletindo aqui agora em relação à reta, e eu vou fazer a mesma conta e vou ter que chegar no mesmo resultado que eu estava aqui, só que agora em função de y. Então, daqui, como eu sei que essa equação vai ser a mesma, eu consigo logo de cara ver que isso aqui é 2y. 2y0. Já, uma vez que eu já tenha feito a parte anterior, né? Aí, bom, qual que é o outro jeito de resolver esse problema? Fica a critério de quem for usar. Talvez seja mais fácil, né? Para mim é, só que ele é mais demorado, né? É você admitir, como da primeira vez a gente admitiu y igual a zero, a gente admite x igual a zero aqui, aí resolve tudo para y, né? E aí você vai acabar chegando no mesmo resultado. Então, aqui agora a gente sabe quanto é a altura e quanto é a área da base. Então, a área do triângulo é igual a quê? 1/2 de base, que é 2x0, vezes a altura, que é 2y0. E quem é y0? É 2 sobre x0, que eu substituí na nossa função. Substituir aqui. Então, no final das contas, a nossa área vai ser... Olha lá, cortou, 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 cortou. 2. Uma outra coisa que é importante. Aqui, todos esses momentos, a gente está tratando para uma função f de x, e nós queremos saber a derivada, nós estamos escrevendo a derivada de x como f' de x. Significa que eu estou verificando a variação em relação a x. Essa é a notação de Newton. Mas também pode existir, e aí provavelmente essa vai ser as mais fáceis da gente encontrar. Quando a gente está tratando sobre derivada, a gente basicamente está falando dessa situação em que do limite de ΔX tendendo a zero de ΔY por ΔX. Né? É isso, né? No final das contas. Isso aqui pode ser representado também como, por exemplo, dy dy dx, que também pode ser representado como df dx. Ou a gente pode isolar como num operador d dx de y, ou d dx de f.
essas são as notações de Leibniz. Aqui eu estou deixando mais explícito, né? O que eu estou falando é, eu quero saber como que a função f ou o gráfico y variam em relação a x. Mas aqui também é uma questão de notação. Então as duas notações podem aparecer. Mas o importante é que elas vão, no final das contas, representar a mesma coisa. Mais um exemplo. Agora a minha f é x elevado a n, com n igual a 1, 2, 3, algum desses. E aí eu quero calcular, vamos usar outra notação, eu quero calcular a derivada em função de x. Bom, aqui como é que a gente pode fazer isso? Lembrando que primeiro eu vou calcular uma variação grande, né? Então eu vou fazer ΔY por ΔX. Quem que é meu ΔY? Meu ΔY vai ser... eu quero calcular isso num ponto x0, né? O meu ΔY vai ser o meu f de x mais ΔX, não, x0 mais ΔX, menos f de x0 dividido por ΔX. E quem que é cada um desses f's, né? O meu primeiro f vai ser x0 mais ΔX elevado a n menos f de x0. Opa, já vamos substituir, né? Menos x0 elevado a n, isso dividido por ΔX. Bom, agora a gente está com um problema, né? Isso aqui é fácil de calcular. Na verdade, isso aqui já está na forma mais reduzida possível. Agora, quanto que é isso aqui, né? Bom, isso aqui sai pelo teorema do binômio, né? E o que diz o teorema do binômio? Primeira coisa é que, se a gente tem essa situação, eu tô tendo x0 mais ΔX vezes x0 mais ΔX, tarará, multiplicando várias vezes, né? X0 mais ΔX, isso aqui n vezes. E no segundo teorema do binômio, quando a gente tiver esse tipo de situação, isso aqui vai ser igual ao nosso x0, né? O nosso x0 ao quadrado, x0 elevado a n, né? Mais n vezes o nosso ΔX vezes x0 elevado a n menos 1 isso aqui a gente consegue ver, né?
da quantidade de vezes em que os nossos Δx0 vai ficar multiplicando aqui, da quantidade de vezes que vai acontecer isso aqui. Mais uma série de funções que dependem de Δx, e essas funções têm no mínimo grau 2. No mínimo grau 2. Isso aqui isso que isso aqui significa, tá? Significa que as próximas funções são funções de grau x, que dependem de Δx, e o grau mínimo dessa função, a menor potência dessa função, é 2. Não importa pra gente qual vai ser, e eu vou justificar por quê. Por que isso aí tem que funcionar. Então, isso aqui é o que a gente precisa, que está em verde, não em azul. É o que está em azul. Então eu vou pegar isso aqui e vou jogar na equação em cima. Eu consigo reduzir? Vamos fazer um teste. Se eu conseguir reduzir, é melhor, que eu não preciso apagar. Parece que não. Parece que não. Bom, então eu vou ter que apagar. O que eu vou deixar? Isso aqui a gente não precisa. Eu não sei por que isso aqui não está apagando. Vou fazer o seguinte, vai, apaga tudo. Beleza. E só relembrando, a nossa f está completamente louco. A nossa f é x elevado a n. A nossa situação que a gente chegou para delta y por delta x é x0 mais delta x elevado a n menos x0 elevado a n dividido por delta x. E a gente chegou que também que x0 mais delta x elevado a n é x0 elevado a n mais n vezes delta x vezes x0 elevado a n menos 1 mais uma série de funções de delta x cuja menor potência é 2. Então vamos substituir isso aqui. Então a gente vai ter x0 elevado a n mais n delta x x0 elevado a n menos 1 mais as nossas funções de delta x de ordem mínima 2 menos o nosso x0 elevado a n, né, que estava aqui, tudo isso dividido por delta x. A gente faz um delta bizarro, aí ele não apaga, né? Bom, isso aqui
aqui é evidente que isso aqui vai cortar com isso aqui, né? Os dois são iguais. E aí nos sobra o nosso n delta x x0 n menos 1 mais o, as nossas funções de delta x de ordem 2, dividido por delta x. Agora, a gente pode dividir tudo por delta x. O que isso vai dar? Vai dar nx0 n menos 1, mais, só que agora, o nosso O vai ser só de delta x. Porque vai abaixar uma potência, porque está dividindo aqui, né? Agora eu quero saber o limite com delta x indo para zero. Para delta x indo para zero, isso aqui vai para zero, né? Porque zero vezes qualquer coisa é zero. E aí a gente vai ter que o nosso f' de x0 é nx0 n menos 1. Isso aqui vai ser a fórmula geral para a derivada de qualquer polinômio. Qualquer polinômio vai dar essa derivada aqui. Então, agora quando a gente tiver uma equação estranha, do tipo x² mais, sei lá, mais 3x a décima. Essa é a nossa nova função. E eu quero saber ∇g dg dx. Ao invés de aplicar nessas condições aqui do limite, como a gente sabe a fórmula geral, ó, 2 em cima, 2 para baixo. X é 2 menos 1, 1. Mais 10 em cima, 10 embaixo. Vezes 3, 30. 10 menos 1, 9. E aí a gente sai de uma vez qualquer derivada. E aí, bom, se tiver um ponto x0, é só substituir os nossos x0s aqui. Bom, por hoje era isso. Eu quero deixar uma questão para o próximo vídeo. Então eu vou deixar em aberto, vocês pensem. E aí a gente resolve, né? Bom, a questão é a seguinte. A curva, se tiver a função f de x igual módulo de x, né, o valor absoluto, como é que é o gráfico disso? O gráfico disso vai ser assim. E aí a gente vai reparar que aqui na posição x igual a zero, né, na posição x igual a zero, essa função vai mudar muito abruptamente de posição. A minha pergunta é se essa função tem derivada, se ela tem derivada nesse ponto, no ponto x igual a zero. Então são várias questões. Primeiro, ela tem derivada? Então vou perguntar aqui, existe f' de x? Segunda, existe f' de x no ponto zero? E se perguntar se existir, vamos fazer assim, se existir, quanto que é?
quanto é a derivada no ponto. Se não existir, por quê? Essa é a pergunta para o próximo vídeo. Bom, era isso e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!